Apocalipse, a maior profecia do mundo. Lamartine Pozella. Capítulo 1. A maior profecia do mundo. O fim dos tempos sempre despertou o interesse da humanidade, desde que o apóstolo João teve a visão do Apocalipse na ilha de Patmos. Muitos estudiosos têm se dedicado ao longo dos séculos a desvendar os segredos que permeiam a revelação. Com isso, surgiram naturalmente diferentes posições e visões ao longo do caminho. E a principal razão dessas diferenças está na origem bíblica do Apocalipse. Desse modo, onde tudo começou e de que forma tudo terminará? São as perguntas que precisamos responder se quisermos de fato compreender a vontade de Deus para os últimos dias. Os preteristas interpretam que os acontecimentos registrados no livro de Apocalipse já aconteceram nos primeiros séculos depois de Cristo. No entanto, o cumprimento de algumas profecias não faria o menor sentido naquela época. Na verdade, a maioria das revelações relacionadas ao Apocalipse está reservada, segundo a ideia que aqui defendemos, para os dias atuais, ou seja, o tempo em que você e eu vivemos. Para descobrir a origem do Apocalipse, bem como definir a época de seu cumprimento, analisaremos o capítulo 9 de Daniel, que contém os principais fundamentos bíblicos sobre o fim dos tempos. Sem entender esse texto que descortina o futuro da humanidade, correremos o risco de cometer uma série de distorções teológicas. Na minha opinião, Daniel 9 constitui a maior profecia escatológica descrita na Bíblia, pois é a única que tem data de cumprimento. Explico. Há muitas profecias na Bíblia que já tiveram o seu cumprimento, mas nenhuma delas tem uma data comprovada de início e fim. Já a profecia de Daniel 9 teve início com o decreto de Artaxerxes e o cumprimento, no caso, a morte de Jesus, é explicada ao fazermos a conta indicada pela profecia. A razão de esta profecia ser tão extraordinária é a sua acuidade histórica. Além disso, o livro de Apocalipse foi todo inspirado nesse texto. Vejamos o que ele diz. Daniel 9, 24 ao 26. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Daniel capítulo 9, versículo 24 ao 26. Desde jovem, Daniel conhecia muito bem a profecia de Jeremias, que previa para os judeus 70 anos de cativeiro na Babilônia. Foi por isso que ele orou ao Senhor clamando por misericórdia, pois entendia que aquele período se aproximava do fim. A cidade de Jerusalém estava desolada, o templo destruído. Agora que o cativeiro estava terminado, qual então seria o futuro de Israel? Durante 21 dias, Daniel clamou ao Eterno, pedindo uma resposta sobre o destino de seu povo.
Entretanto, ele não imaginava que a revelação trazida pelo anjo Gabriel seria tão profunda e abrangente, muito além do término dos 70 anos na Babilônia. O anjo precisou ampliar a visão de Daniel para que ele pudesse contemplar a linha histórica do povo judeu como um todo até o fim dos tempos. O próximo título será: Que segredos foram revelados na profecia do anjo Gabriel?